Fala pessoal, quero comentar aqui sobre a matéria que saiu da Lei de Benford. Eu vi no Instagram do IMPA. Eu nunca consigo ler as matérias porque elas caem no site da Folha, que é para pagantes, né? Para quem compra aí a assinatura da Folha. E como eu não tenho, então eu nunca consigo ler. Mas pô, o Marcelo Viana é um cara espetacular e tudo que ele escreve quem tiver acesso leia, porque vale muito a pena. Esse negócio da Lei de Benford é interessante porque é um caminho, é uma coisa que as pessoas julgam obscura, tá? Misteriosa, não tem nada, gente, isso é simples e cristalino como água, tá? E é um prato cheio pra malandro, tá? Quer ver malandro? Digita Lei de Benford no YouTube, você vai ver malandro. Antes de falar de Lei de Benford, vamos falar um pouco sobre multiplicações, que é daí que ela vem, tá? Multiplicação é uma coisa difícil, tá? Operacionalmente requer muitos cálculos. Eu não sei se você se lembra, às vezes as pessoas, depois que ficam adultas, não fazem mais. Eu, tipo, não faço multiplicação na mão, né? Acho que ninguém mais faz, mas tente multiplicar dois números de cinco caracteres, tá? De 5 dígitos na mão. Cara, isso é um inferno, tá? Além disso, nos ensinam, vomitam na nossa cabeça um algoritmo de multiplicação que veio de Deus, entendeu? Que você faz umas operações, aí você, depois que terminou uma linha, você coloca um sinal de mais e anda pro lado e faz mais umas contas, umas coisas meio mágicas e joga pro lado. Isso não deveria nunca ser ensinado num colégio. Eu não vou ensinar isso pro meu filho. Isso é lamentável, né? Ninguém sabe o que significa isso. Isso é podre, tá? Isso não é matemática. Isso daí é um desserviço que é feito com as crianças. A multiplicação também. Eu achava que eu era louco quando eu era criança, quando tentavam me ensinar multiplicação, divisão. Hoje eu sei que nem a professora sabia o que ela está ensinando. O fato é que quando você pega um número, tá? Nós temos uma descrição numérica posicional, tá? A posição dos números é importante, né? Quando você escreve ele. Se você abrir esse número, decompor ele em um polinômio na base 10, e você fizer a multiplicação de dois números decompostos em polinômios na base 10, tá? Você vai ver que as distributivas vão aparecer um monte de zeros ali. E esses zeros são esses sinais de mais insanos que aparecem no algoritmo que nos é tristemente vomitado na cabeça quando a gente é criança. Tá? Façam isso. Pega um número, abre ele em polinômio. O que é abrir num polinômio? Pega o número 321. Tá? O 321 é 3 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 a primeira, mais 1 vezes 10 a zero. Então você abriu na decomposição dele polinomial. Tem um nome, isso eu não estou me lembrando agora, pessoal. Esse horário aqui já a cabeça começa a falhar. E aí multiplica ele pelo número 541. Você vai entender exatamente o que são aqueles sinais de mais, por que o número está andando para o lado, o que é aquele número que você põe para cima e aquele circo todo que nos oferecem chamando de matemática. Enfim, o fato é que as pessoas sempre precisaram fazer conta e os astrônomos adoram fazer conta. E não é à toa, porque a astronomia sempre esteve relacionada com os ciclos por exemplo, as estações, e isso é muito importante se você é um cara que vai plantar trigo no Egito Antigo. Então, fazer multiplicações era uma operação muito custosa, tá? Muito difícil de se fazer, muito fácil de errar. Então, eles tentavam transformar, os matemáticos antigos, uma multiplicação numa soma. E uma forma de fazer isso era usando as funções trigonométricas. Tá? Então você pega uma função circular, como seno e cosseno, e você consegue mostrar que existem relações entre somas e multiplicações de seno e cosseno. Tá? Eu acho que se você digitar protasférese, fórmulas de protasférese, talvez eu esteja falando errado, mas se escreve assim. Vocês vão encontrar essas relações de senos e cossenos que você relaciona somas e multiplicações, adições e multiplicações. Tá? Só que no século XVII, um camarada chamado John Napier, ele se tornou protagonista no estudo dos logaritmos. Tá? O que é o logaritmo? O logaritmo é um expoente. Tá? Então, para quem não está lembrado, suponha que você quer saber 5 elevado a x é igual a 125. Esse x é o logaritmo. O logaritmo é um expoente.
Para quem já foi iniciado, o logaritmo ele é definido como a integral de 1 a x de 1 sobre t dt. Essa definição ela é muito mais poderosa que só falar que um expoente, tá? É muito mais real, verdadeira, e ela te permite encontrar desigualdades, que é uma coisa maravilhosa da matemática, são as desigualdades. É maravilhoso. Procurem a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Você utiliza ela na mecânica quântica para provar o princípio da incerteza. Desigualdade é uma coisa fantástica, porque você dá condições básicas e eu falo, olha, não sei qual que é o resultado, mas é maior que 50. Isso é fantástico, esses teoremas são maravilhosos. Então, com o logaritmo definido como integral, você encontra essas desigualdades e é uma coisa maravilhosa. E, enfim, quando descobriram que eles poderiam transformar somas em multiplicações usando logaritmos, a coisa ficou legal. Porque daí eles conseguiram montar um mecanismo, tá, que você monta tábuas de logaritmo com vários cálculos, várias combinações, e com essas tábuas você consegue transformar qualquer soma, qualquer multiplicação em soma. E com a precisão que você quiser, é uma coisa muito louca, tá? É muito legal essas tabelas de logaritmo, mas eu acho que eu não sei mais usar uma. Eu usei uma vez só, acho, para aprender, isso inclusive acho que foi na escola. Só que o que aconteceu? Um camarada chamado Benford, e também teve outros, tá? Ele notou que as tábuas de logaritmo na biblioteca que ele usava, elas eram mais gastas nas primeiras páginas. E as últimas eram mais limpinhas. E ele viu esse padrão em mais de um livro, em alguns livros, e acho que até em mais de uma biblioteca. E ele estudou esse negócio a fundo, aí ele descobriu, aí eu não sei os detalhes, tá? Existe muito folclore nisso daí, galera. Ele descobriu que existia uma distribuição estatística que associava a frequência com que um número aparecia como primeiro dígito, tá? Até então na natureza. Então ele conseguiu mostrar que, por exemplo, o número 1 aparecia, sei lá, acho que 31% das vezes, o número 2 um pouco menos, o 3 um pouco menos, e assim vai numa função monótona decrescente. Essa função é representada por um logaritmo, se eu não estou enganado, a probabilidade de calcular a frequência com que um número n aparece como primeiro dígito num número aleatório é logaritmo de 1 mais 1 sobre n, tá? Eu acho que é isso, tá? Mas eu estou muito confiante que é isso. E então disse que existiu uma lei na natureza, tá? Só que assim, isso não é uma lei, isso é uma besteira chamar isso de lei. Pega o seu livro e vê se o seu livro tem respeito a essa lei. Não, é um número sequencial, as páginas do seu livro, os RAs dos alunos, o CEP numa cidade, não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver. E tem muita gente que fala muita besteira sobre a lei de Benford, dá vontade de enforcar, cara. Porque ela não tem nada de fantástico, ela é um fato interessante, tá? Mas não tem nenhum obscurantismo, não tem nada por trás, nada. É vazia de conteúdo físico, é uma coisa puramente matemática. E da onde vem esse negócio? Do simples fato de você multiplicar um número de uma que possui uma distribuição uniforme com outro número que tem uma distribuição normal. Só isso, mais nada. Se você multiplicar dois números, novamente, que um deles tem distribuição normal e o outro tem distribuição uniforme, o resultado dá uma distribuição exponencial, que é a lei de Benford. O que isso quer dizer? As pessoas usam a lei de Benford para descobrir fraudes fiscais. Olha, se o cara que for fraudar for físico, que vai fraudar um balanço, ele já vai usar a lei de Benford. Tá? Você não vai pegar esse cara, não. Mas se você pegar um cara que é meio mané, tá, e quiser fazer uma fraude dessa, se ele não conhecer a lei de Benford, de fato, vai ter um problema ali. Porque, por exemplo, imagina o faturamento de uma grande companhia. Essa grande companhia, ela vende vários produtos, tá? E esses produtos têm vários preços, mas de fato tem um ticket médio ali, tá? Vamos aproximar que os preços dos produtos ali têm uma distribuição normal, tá? Então tem ali uma faixa de produtos, por exemplo, o McDonald's, tá? Ele tem mais ou menos uma faixa ali de ticket, tá? A média, e aí tem uma distribuição normal, tá? Vamos supor que seja razoavelmente distribuído por uma distribuição normal os preços. E o faturamento de um ano é a soma do faturamento no dia, tá? Então tem dia que vai vender mais, tem dia que vai vender menos, tá? Então, na média, vamos dizer que a probabilidade de vendas, ela segue uma distribuição uniforme. Tipo, ele vende alguma coisa
entre 100 produtos e 500 por dia, mas com igual probabilidade, tá? Acabou, meu amigo. Se você multiplicar esses dois números, o faturamento vai seguir a lei de Benford. Não está acreditando? Faça o teste. Vá no seu Excel, escreva na coluna A igual aleatório entre 0 e 1. Ou, bota entre 0 e 1. Pronto. Quando você fizer isso, arrasta essa fórmula umas 300 linhas, tá? Você vai ter nessa coluna números que vão estar uniformemente distribuídos entre 0 e 1, tá? Não vai ter concentração, eles vão estar uniformemente entre 0 e 1 distribuídos. Perfeito. Na coluna do lado, você coloca a distribuição normal, tá? Com média 0 e desvio padrão 1. Coloca, arrasta 300 linhas. Agora multiplica esses dois números e faça um histograma. Vai dar a lei de Benford, entendeu? Então a lei de Benford, ela é interessante, ela é bacana, mas ela não é um fato da natureza. Conhecer a lei de Benford, por que ela existe, é importante para você não cair nessas pegadinhas trouxa, entendeu? Pra você não ser o bobão da história e cair na conversa do youtuber trouxa. Muitos números seguem, tá? Por exemplo, a altura dos prédios, tem estudos que mostram que segue a lei de Benford, mas é uma coisa completamente previsível. A altura do prédio não é uma escolha, na maioria das vezes, arbitrária, tá? Não, eu quero fazer um prédio dessa altura. Tem prédios que são escolhidos dessa forma, mas geralmente o engenheiro, quando ele recebe o projeto, ele fala, não, eu quero um prédio que tenha capacidade de colocar tantos escritórios, tantas lajes comerciais, tantas vagas, tantos não sei o que, e ele vai fazer um monte de conta, vai dar um número lá. Esse número aí, ele tá com um monte de matemática por trás. Então tem multiplicações lá de números que são normalmente distribuídos, com números que são exponenciais, os números que são gaussianas, e a gaussiana é uma coisa, um coringa na estatística, né? Porque, no fim das contas, havendo muitos números, tudo que meio que vira para ela, né? O teorema do limite central, pois eu vou mandar um videozinho aqui dele para vocês, de uma vez que eu estava simulando ele, com dois tipos de distribuição. Mas é isso que eu tenho para falar da lei de Benford. Não caiam nessa conversa Ela é uma coisa extremamente simples, é uma curiosidade estatística, é bacana, é importante. Se você sabe da lei de Benford, você é uma pessoa mais informada, mas não existe nada na natureza que fala da lei de Benford. Eventualmente as constantes físicas respeitam a lei de Benford. Por quê? Porque elas são produtos de um monte de coisa, cara. Entendeu? Então pega lá a constante da gravitação de Newton. Cara, ela é produto da força do raio ao quadrado dividido pelo produto das massas. Então, claro que vai dar uma coisa que parece a lei de Benford. Se você pegar a natureza, é feita dessas multiplicações, tá? Então, não me estranha, tá, a física respeitar. Só que isso não é uma lei física, não é uma lei. Isso é uma consequência só. Beleza, pessoal? Um grande abraço.